Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, sexta-feira, dia 14 de julho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupado como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, a história de José do Egito, hoje na primeira leitura, continua ainda a nos catequizar de maneira muito profunda. E hoje completa-se a união na casa de José, pois também o seu pai Jacó foi conduzido para as terras do Egito, que aliás, onde começará a belíssima história do povo de Deus, dos israelitas. Creio que, além de tantas mensagens frutuosas que podemos abstrair desta história da casa de José, da vida de José do Egito, ainda nos serve como um bom parâmetro cristão para viver buscando reconciliar e unir toda a nossa família diante de Deus. Todos que se esforçam neste caminho, Deus nunca decepciona. Unidos a Deus, o ser humano é capaz de conquistar bens inimagináveis em sua própria vida, em sua família ou mesmo para os seus amigos. Para Deus, não importa qual seja a luta que determinado fiel enfrenta. O importante é o fiel aprender a se unir à obra de Deus e deixar-se ser uma pessoa conduzida pelo próprio Espírito de Deus. Agindo dessa maneira, incontáveis prodígios poderão ser conquistados por este ou aquele fiel. Podemos falar que também podem ser os bens materiais que tanto nos são necessários a cada dia. Como exemplo de José do Egito, que estamos acompanhando as primeiras leituras nesses dias. Ou mesmo, e melhor ainda, conquistar os bens celestiais que estão todos escondidos no sacratíssimo coração de Jesus. Ali estão os melhores bens espirituais de todos que nós precisamos. Melhores do que qualquer fiel possa imaginar. Precisamos muito de tais bens, pois, infelizmente, além do combate espiritual que cada fiel enfrenta em suas vidas no dia a dia, ainda existem as batalhas contrárias ao exercício livre do cristianismo, do ser cristão. Parece-nos que, aos poucos, muitas autoridades mundiais e autoridades nacionais estão tentando sufocar o cristianismo. Observem bem. Parece que existe um desejo de poderes e autoridades deste mundo em que vivemos em desconstruir a família e os valores humanos pregados pelo cristianismo. Por vezes, os valores morais, éticos ou mesmo a experiência com o transcendente estão sendo suprimidas por tipos de leis
que dizem ser em favor do ser humano. Porém, muitas leis, sutilmente, querem eliminar a moral cristã de todos os locais. Por esta razão, no Evangelho, Jesus diz para ninguém ter medo de tais pessoas ou situações contrárias ao cristianismo. De fato, quando Jesus fala no Evangelho que muitos cristãos poderão ser levados diante de tribunais e dos governadores para serem julgados, Jesus, nada mais, nada menos, quer prevenir a sua igreja e todos os seus fiéis como deverá ser a batalha no fim dos tempos. Os bons cristãos, além de lutar interiormente contra a sedução do maligno, também poderão enfrentar os tribunais humanos, que, aliás, pensarão estar fazendo bem à humanidade. Na realidade, muitos estarão sendo dominados pela antiga serpente. Na ótica evangélica, parece-nos existir um movimento revolucionário contrário a valores éticos e cristãos, desde muitas décadas atrás. Muitos teólogos dizem ter um início mais desbravador a partir de Karl Marx e todos os seus discípulos. Além dessa visão, particularmente, comungo da tese de que isto sempre existiu neste mundo terreno em que vivemos, desde o início da criação. Assim diz o livro do Apocalipse, prestem bem atenção. Assim, o dragão ou antiga serpente foi precipitado na terra a fim de fazer guerra aos descendentes que seguem os mandamentos da lei de Deus. Basta você conferir essa mensagem em Apocalipse 12, 1 a 18. Portanto, o cristão não deve estranhar tantas perseguições ao cristianismo, mas, ao mesmo tempo, não deve se conformar com tudo isso. No Evangelho, Jesus avisa a sua igreja que estamos sendo enviados ou vivendo mesmo como ovelhas no meio de lobos. Santo Hilário de Poitiers diz que os lobos são todos aqueles que violentamente se levantam contra os apóstolos, ou seja, a igreja de Jesus. Sendo assim, o bom cristão deve se preparar cada vez mais e construir sua casa espiritual e familiar na rocha que é Cristo Jesus, o Filho de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.